Olá pessoal, vamos a mais uma aula de projeto de produto 1. Essa é a aula de número 5. Nessa aula nós vamos usar como referência bibliográfica o livro Introdução ao Projeto de Produtos, do Idomar Carpes Jr. Nós vamos utilizar a aula de número 24, o início da fase de projeto detalhado, da Escola Politécnica da USP. E vamos utilizar também o livro do Rosenfeld, capítulo 2. Então, essas são as nossas referências bibliográficas dessa aula. Tudo que aparecer aqui vai estar relacionado a esses três autores. Bom, deixa eu só ligar o ponteiro aqui. Bom, então essa fase de projeto detalhado, ela vai se encaixar numa última fase da metodologia de projeto. Tá? Nós já vimos projeto informacional, conceitual, e agora nós estamos nessa fase de projeto detalhado. E essa fase, ela tem como função gerar uma documentação, ok? Então ela vai gerar uma documentação específica. Bom, e o que faz essa documentação, tá, gerada aqui? Ela vai permitir a produção do produto, ok? Ela que vai permitir a produção do produto. E o que inclui, né, essa documentação? Então, ela vai incluir informações sobre a configuração do produto. Então, essa configuração, que está aqui dentro da documentação, né, ela vai incluir. Então, você tem a forma do produto, você tem a dimensão do produto. Então, aqui no caso, a gente pode encaixar os desenhos técnicos, tá? Os desenhos técnicos. Dentro dos desenhos técnicos nós temos as tolerâncias, né? Então temos tolerâncias. Em relação aos materiais, os acabamentos. Aqui no caso, a gente pode falar em acabamento superficial. Como que são selecionados os materiais que vão compor os objetos, né? Os objetos do produto que você está fabricando. Os métodos de produção, ok? Se eu vou cortar algum material, se eu vou rebitar um material, tá? Ou parafusar um material. As máquinas, e ferramental para fabricação. Também os procedimentos para montagem. Então, os procedimentos para montagem. E os custos do projeto. Ok? Então, aqui, se a gente for contar, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 configurações relacionadas ao produto. Todas incluídas aí no projeto detalhado, nessa documentação. A gente ainda pode ter, né, aqui como mais um item, tá? Os procedimentos de operação do produto, ok?
nós podemos falar que a atividade principal no projeto detalhado são os desenhos de componentes. Aqui entram todos os desenhos técnicos, tá? Inclusive tolerâncias dos desenhos, tá? Cotagem, etc. São com os desenhos técnicos que a parte de projeto do produto vai conversar com a manufatura. Tá? Então eles são muito importantes. Os desenhos eles vão conter informações para, por exemplo, instruções de montagem, como que o objeto, o produto vai ser montado, as peças vão ser conectadas, os componentes, né, vão ser conectados. E normalmente essas instruções são feitas em etapas, né? Então quem vai fazer a montagem na linha de produção, ele vai realizar essa leitura das instruções para montagem. Se a gente especificar um pouco, né, como que são esses desenhos desses componentes, a gente tem aí o uso de vistas explodidas, tá, nos desenhos. Então você tem um produto, esse produto ele pode ser produto ele é montado e tem um conjunto inteiro. O que você pode fazer para entender a montagem do produto é quebrar esse produto em várias partezinhas. Então essa parte aqui é conectada de baixo, que é conectada de cima, de baixo, de baixo. Quando você explode essa montagem, você vai ter uma vista dos componentes, por exemplo aqui, ó, eles separados, tá? Então normalmente tem setas aqui indicando onde eles vão ser ligados na parte principal. Então isso aqui, ó, é uma vista que a gente chama de vista explodida. Tá? Vai indicar como os componentes secundários são ligados ao componente principal. Okay? Então isso é incluído dentro dos desenhos dos componentes. Bom, aqui nós estamos utilizando aí a referência dessa aula aqui, tá? Do início da fase do projeto detalhado da Escola Politécnica da USP. Então, nessa referência, né, que a gente está utilizando, então temos aqui o processo de desenvolvimento de produto. Tá? Nós temos aqui a fase de planejamento de projeto, que a gente já passou por essa fase, né? Nós passamos pela fase de projeto informacional, projeto conceitual e agora a gente chegou no projeto detalhado. Então, olha onde ela está localizada, né? Dentro do processo de desenvolvimento do nosso produto. Tá? Tem o pré, tem a fase pré, tem a fase de desenvolvimento e pós. Nós estamos praticamente aqui caminhando para a fase final, né, do desenvolvimento do produto aqui, que é o projeto detalhado. Nós podemos dividir então o projeto detalhado, né, em 3 partes, tá? Que seria os ciclos da fase de projeto detalhado. Nós nesse caso dividimos em 3 aqui, tá? Construir, testar e otimizar. Dentro do ciclo da fase de projeto detalhado, então nós temos o ciclo de detalhamento, o ciclo de aquisição e o ciclo de otimização. Depois, no item 2, nós temos uma integração com a fase de projeto conceitual. Ela vai depender do grau de novidade e de complexidade do produto. E por último, né, nós vamos ter o relacionamento com os fornecedores. As especificações preliminares, tá, do protótipo, que no caso ele é não funcional ainda, né,
nós podemos mostrá-las dentro do projeto detalhado e elas são especificações finais. Então, por exemplo, o que eu vou indicar nessas especificações dentro do projeto detalhado? Então eu vou identificar, como a gente numerou ali no começo dessa aula, eu vou especificar melhor aqui, né, cada partezinha da especificação final do projeto detalhado. Então eu vou mostrar na documentação, né, do projeto detalhado, as configurações finais do produto, os desenhos finais com tolerâncias, os planos de processo de fabricação e de montagem, já que nós vamos montar o produto, né? Nós vamos ter que embalar o produto, então precisaremos do projeto de embalagem. Lembrando que a embalagem ela é considerada também um produto, então você precisa cuidar dessa parte separadamente. Nós também vamos cuidar da parte de especificar, né, a material de suporte do produto, um protótipo funcional, o projeto de recursos e o plano de fim de vida. Lembrando que o produto ele tem um fim de vida também. A gente pode também acrescentar alguns termos aqui dentro dessa especificação, tá? Então, relacionado aqui a desenhos e tolerâncias, a gente tem essa parte de definição da forma dos componentes dos produtos. Continuando aqui, nós temos a parte de material, né, do suporte do produto, nós podemos especificar os materiais. A parte do desenho, especificar tolerâncias, revisão de custos finais, né, documentação do produto, especificação de todos os componentes da lista de peças do produto. Tá? Então, esses dois slides aqui são relacionados à especificação final do projeto detalhado, que conteria, né, na documentação do projeto detalhado. Entrando um pouco na área de desenho aqui, nós vamos trabalhar na parte de desenho, de montagem, por exemplo, junto com os desenhos com as cotagens do produto, né, nós temos as tolerâncias. As tolerâncias, por exemplo, vão aparecer nessas caixinhas aqui que a gente está vendo. Então, por exemplo, eu tenho aqui um exemplo de furo, a parte de furo do meu desenho, e ele contém uma cota aqui, um valor, que é a dimensão do furo. Só que eu preciso, por exemplo, indicar como é que vai ser um acabamento superficial ou o nível de perpendicularidade da superfície em relação a outra superfície. Então eu vou indicar isso com essas tolerâncias, tá? Ok? Então são esses bloquinhos que estão aparecendo aqui, ó. Então uma peça como essa, ela tem várias tolerâncias, tá? Dependendo da referência que eu estou selecionando aqui no meu produto, né? Então, além das tolerâncias, eu vou ter acabamentos superficiais, se essa peça vai ter um acabamento liso, um acabamento mais rugoso na superfície. Isso vai ser indicado para a pessoa ali que vai fabricar, né, essa peça. Então, isso vem na leitura do processo de fabricação da peça. Aqui nós só temos exemplos de tolerâncias, né? A gente tem aqui, por exemplo, características da peça. Então, por exemplo, como que é a forma da superfície, né, que eu vou trabalhar com ela? Será que a peça ela tem que ter uma superfície retilínea, tá? Ela vai ter que ser plana, vai trabalhar com uma circularidade, cilindricidade. Então, isso aqui são características de tolerância geométrica, tolerância de forma, para
para a peça, para o processo de fabricação da peça, ok? Então isso aqui é uma tabela que normalmente o pessoal usa para avaliar todas as tolerâncias, né? Agora a parte de materiais, tá? Os materiais e também os processos de fabricação que vão ser escolhidos aí no processo de desenvolvimento do projeto detalhado. Dentro do projeto preliminar, eles já vão ser detalhados, tá? Então, por exemplo, se a gente optar, por exemplo, por uma liga, um determinado material, é comum que a gente não encontre ela comercialmente, tá? Então, surge aí a necessidade de você especificar esse material que você vai estar utilizando na sua documentação. Por isso, né, na documentação que você criar para o seu produto, você precisa especificar vários detalhes desse material. Por exemplo, se eu trabalhar com celulose aqui, ó, que é esse exemplo que eu estou dando, desse material aqui está a referência de onde a gente pegou o livro que a gente utilizou, tá? Então, eu vou indicar, por exemplo, qual o nome do componente, densidade do componente, se ele tem o quanto que ele aguenta de temperatura, tá? Resistência do material. Então, essas características do produto você tem que indicar na documentação do produto dentro do projeto detalhado, tá? Para quem vai trabalhar nesse projeto. Então precisa ter essas informações. O projeto detalhado, ao ser construído, tá? Ele possui desenhos completos dos componentes conforme a gente citou. Então, esse projeto detalhado ele vai ter medidas, tolerâncias, né, acabamentos superficiais. Normalmente, no desenho, vai aparecer uma lista aqui de componentes, tá, especificando os materiais, além do processo de fabricação e instruções de montagens. Então, aqui, por exemplo, essa é uma figura, né, que mostra o produto já pronto. Então, aqui num conjunto montado em perspectiva. E aí, para que a pessoa que vai fazer a montagem disso aqui na linha de produção, ou mesmo se for a montagem for toda automatizada, né, você explode essa vista, né, em partezinhas e indica aqui os números referentes de cada parte. Então isso aqui é uma vista explodida para que auxilie as pessoas que estão fazendo a montagem do produto, né, auxiliem nessa montagem. Aqui é uma peça, tá, com as dimensões e tolerâncias, tá? Só para mostrar para a gente como que ela é feita aí. Então, por exemplo, se eu tenho essa peça, tá? Ela tem aqui, vocês estão vendo vários códigos, né? Para cada peça um número na vista explodida. Então, o que eu poderia fazer é colocar essa lista aqui, ó, de componentes do lado dessa figura. E aí eu sei, por exemplo, o número 1, tá? Aqui eu não sei se está correspondendo, tá? Mas o número 1 aqui, por exemplo, ó, tá? Essa parte aqui, ó, ele vai indicar para a gente a camisa do componente. A camisa do componente. E aí, que material que ele é feito? Alumínio. Processo de fabricação que ele é usado? Extrusão, furação e corte. E o número da folha, né? Número 1. Então, ó, sempre que você utilizar uma vista explodida, você coloca uma lista do lado aqui para indicar os materiais, componentes, processo de fabricação. Isso auxilia na montagem do produto, né? Dentro das 3 partes lá que foram indicados
do projeto detalhado, que a gente pode classificar como ciclos, né, da fase do projeto detalhado, nós temos 3 que a gente falou, que é o ciclo de acabamento, o ciclo de otimização e o ciclo de aquisição. Nós sabemos que o ciclo de detalhamento, ele calcula, cria, reutiliza, procura, desenha, integra, tá? Então, ele está voltado para essa parte aqui. Só que ele está vinculado, ele está ligado, né? Uma parte aos ciclos de aquisição, como a gente viu aqui, e também ligado, né, ao ciclo de otimização. Então, os 3 se conectam de alguma maneira aqui dentro do projeto detalhado. Essa parte é a parte de identificação de sistemas, subsistemas e componentes, ou SSC. Nessa parte, a gente identifica as partes que compõem o produto, tá? Baseado em quê? Né? Baseado no conceito do produto que foi previamente definido. Toda organização nessa fase, ela tem um processo de desenvolvimento na qual a gente tem que respeitar, que está relacionado, né, à fase de design de produtos, design conceitual, na fase de produto, fase de design conceitual, ok? Bom, os itens de um produto, tá, eles podem ser classificados, tá? Então, entre sistemas, subsistemas e componentes. Essa classificação que a gente faz, tá? Sistemas, subsistemas e componentes, ela vai definir um nível. Esse nível é um nível de agregação hierárquica dos itens, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos escrever, temos um sistema, temos um subsistema e temos os componentes. Então, a gente dividiu, nós classificamos os itens do produto em 3 níveis aí, tá? Quando você faz isso, então você cria um nível hierárquico para o produto, ok? Essa divisão, ela está relacionada às funções que são atribuídas às alternativas de soluções, ok? E o que são essas alternativas de soluções? Elas são as formas que o produto pode tomar, ok? A gente normalmente desdobra essas alternativas de solução em funções do produto. Como a gente viu em outras aulas, né, a gente, por exemplo, tinha a função global, a gente dividia em subnível 1, depois um subnível 2. Aqui é basicamente isso, a gente pega um sistema, subdivide em subsistema e depois em componentes. Isso facilita a leitura, por exemplo, da montagem do produto, a leitura do próprio projeto detalhado, o entendimento melhor do produto, como que ele é montado, né? Toda a identificação das partes do projeto de produto. Em relação à novidade e complexidade entre as fases do projeto detalhado, então, por exemplo, ó, se o grau de novidade do produto, se ele for pequeno, tá? Então, maior vai ser o nível de detalhamento que eu vou fazer lá no projeto conceitual. Se o grau de novidade for maior no produto, só vamos conseguir identificar todos os itens aqui no projeto detalhado. Agora, se o grau de complexidade, tá, for maior,
nessa figurinha aqui, por exemplo, ó, o grau de complexidade é maior nessas extremidades. Então, aqui nesse ponto em vermelho, o grau de complexidade é grande e a novidade do produto também é grande, tá? Aqui o grau de complexidade é grande, mas a novidade é pequena. Mas se o grau de complexidade for maior, nós precisamos investir mais na fase do projeto conceitual. Beleza? Por que isso? Para a gente obter o conceito mais preciso do produto. Ok? Aqui, em relação aos tipos de parcerias e também o envolvimento de fornecedores no projeto detalhado. Essa figura, então, ela vai indicar, por exemplo, os tipos de parceiros ao longo do desenvolvimento do projeto detalhado. O desenvolvimento do produto inteiro, né? Então, por exemplo, aqui na fase de planejamento do projeto, lá no início, né, do nosso desenvolvimento da tecnologia, o parceiro é considerado como parceiro de risco. Conforme você vai evoluindo nos projetos, então, por exemplo, o projeto informacional, o parceiro de risco, ele vai ser denominado aqui como um co-desenvolvedor. No projeto conceitual, ele passa a ser um parceiro de tecnologia. No projeto detalhado, ele acaba se tornando um fornecedor de serviços, né? E na preparação da solução, ele acaba sendo um fornecedor de serviços e de peças padrão. Aqui é só um esquema, um fluxograma de um dos ciclos do nosso projeto detalhado, né? E aqui a gente tem aquele SSC que a gente comentou lá atrás. Aqui também o fluxograma do projeto detalhado. E aqui nós temos todas as fases que a gente viu do desenvolvimento do produto, né? A fase de projeto informacional. Aqui eu dividi em estágios de concretização da fase, um exemplo e características. E aí, por exemplo, no projeto informacional a gente tinha um requisito que a gente tinha que obedecer, tinha uma lista de requisitos, né? Então, por exemplo, aqui. Então a gente tinha uma lista de requisitos de transmissão, por exemplo. Qual que era a lista? Potência de entrada, né? Relação de transmissão, tal. Que características que eu tinha que fornecer nessa fase, né? Eu precisava da geometria, da energia, segurança, ergonomia, etc. Né? Já no projeto conceitual, aqui nós temos as inter-relações de função, inter-relação de trabalho, características geométricas e materiais, né? Até a concepção. Aqui a gente já tem uma definição maior das etapas, então aqui, por exemplo, teria um efeito alavanca, né? Como que é a ligação das características geométricas de algumas partes. Aqui nós temos características, né? Geometria de trabalho, por exemplo. Já no projeto preliminar, a gente tem inter-relação da construção, um esboço como esse aqui, ó, tá? Nós já temos formas básicas, dimensões principais. E no projeto detalhado, nós temos agora desenhos detalhados, ó, tá? Desenhos de montagem, por exemplo, documentações de execução. Então aqui a gente tem definição de detalhes, né? Dimensão das funções, dimensões das peças. Então tudo isso já é colocado nesse projeto detalhado. Ok? Então, basicamente era isso que a gente tinha para falar nessa aula, tá? Dentro de projeto detalhado. Eu deixo aqui no final uma lista de exercícios para quem se interessar aí, em estudar essa aula. Então é isso, pessoal. Até a próxima aí. Bons estudos.